Se prepare porque finalmente todas as suas dúvidas em relação à diferença do Simple Present para o Present Perfect, elas vão embora a partir de hoje. Você vai aprender inglês da forma certa, que vai tirar o foco da gramática e vai focar na intenção. Vai fazer uma luz aí, depois eu só te peço que você deixe a sua curtida se eu tiver te ajudado de verdade. E se você gostar desse conteúdo e quer ver mais diferenças, ter mais clareza em relação ao inglês, coloque aqui nos comentários para poder trazer mais conteúdos assim para você. Então vamos começar pela parte que interessa, na parte da ideia. O que quer dizer Simple Present? O Simple Present a gente usa normalmente para falar de fatos gerais. Calma que eu vou trazer exemplo para deixar isso aqui bem claro para você. Fatos gerais, verdades gerais, hábitos, rotina, sem marcar um tempo no relógio. Guarda isso daqui, que isso aqui vai fazer uma luz enorme na sua mente. E outros detalhes. No presente, a gente precisa de um auxiliar, mas ele só aparece para ajudar a falar não. Sabe quando você fica com vergonha e você pede ajuda para alguém quando você tem que falar não para uma pessoa, uma situação constrangedora, você, me ajuda a falar não. Então, o do é o auxiliar do presente simples, que aparece pra gente para nos ajudar a falar não e também para fazer perguntas. E esse do, ele pode se transformar em does quando a gente está falando sobre ele ou ela. Vamos ver isso aqui na prática. Olha só. Na afirmação, o do não aparece. Lembra disso? Ele fica escondido, porque não precisa. Então, se eu quiser falar assim pra você, eu moro no Brasil, eu falo I live in Brazil. Tudo bem que isso vai mudar logo, mas isso não vem ao caso, né? Atualmente, o fato é que eu moro no Brasil. E tá vendo que aqui eu não tô mencionando nenhum tempo que dá pra marcar no relógio? Então, pronto, eu moro no Brasil, pronto, acabou. É uma verdade geral sobre mim. É isso que tá em jogo aqui. Beleza. Se eu falar que ela mora no Canadá, eu, além de colocar o live, eu preciso colocar também esse S. Isso só acontece no presente. Ela mora, pra gente não falar igual Tarzan, eu morar, ela morar. Então a gente coloca esse S, não tem nada a ver com plural. She lives in Canada. Ela mora no Canadá. E se eu quiser falar que eu sou brasileira, o famoso verbo to be, a gente fala simplesmente I am. Aqui entra um grande detalhe. O am, o is e o are nunca usam, eles nunca aceitam ajuda, o auxílio do do e do does. A gente já vê isso na prática. Segredo também, à medida que eu vou te explicando isso aqui, é importante que você repita em voz alta para eu ter certeza que você vai sair dessa mini aula com muito mais confiança e com muito mais confiança para falar inglês. Continuando, vamos transformar essas frases agora em negação. Como que eu falo? Eu não moro no México. Eu vou falar I don't live in Mexico. Lembra que para falar não, para fazer negações, eu preciso de ajuda? Então, ao invés de simplesmente eu falar o not, eu preciso colocar o do aqui. O do com not, ele pode se juntar e ele se transforma em don't, mas isso é informal. Quando você estiver escrevendo em provas, em documentos, você vai sempre escrever palavras separadas, do, not. Mas no dia a dia, don't, situações casuais, tá tudo bem. Então, eu vou falar que eu não moro no México, eu preciso da ajuda do do para falar não. I don't live in Mexico. Agora, se eu quiser falar que ela não mora na Espanha, eu tenho um auxiliar do, certo? O auxiliar já tá aqui para ajudar a falar não. Ele tá aqui para ajudar. Se ele já tá aqui para ajudar a falar não, o que mais que ele vai ajudar? Ele vai ajudar a fazer a conjugação. Lembra que para ele e ela a gente tem que colocar esse S? Se você não sabe disso, me conta aqui nos comentários, me peça um vídeo específico sobre isso que depois eu te explico em detalhes. Mas, retomando aqui. Então, olha, she doesn't live. Eu tiro o S do live. O live é como se fosse o poderoso chefão. O verbo, se ele tem ajuda, o auxiliar ali falando não, o auxiliar que se vire também para fazer a conjugação, para falar assim, é assim que faz, você tem que concordar aí porque é ela. Então o S vem para o do. E como o do termina na letra O, além do S a gente coloca a letra E. Essa é uma explicação bem rasa, mas eu espero que você entenda. Ficar com dúvida, deixa nos comentários e vai falando em voz alta comigo, tá bom? She doesn't live in Spain. Ela não mora na Espanha. Aqui a gente tá falando de um fato sobre ela. A gente não tá colocando em questão há quanto tempo, nada disso. Só isso, simples, ok?
E se eu quiser falar que eu não sou mexicana, lembra que eu falei pra você que o am, o is e o are não usam auxiliar, eles não aceitam ajuda, então vai simplesmente ter o not. Pronto. Só para você poder ver na prática como é que isso funciona. Agora, e na pergunta? Lembra que eu falei que também precisa de ajuda na pergunta? Na pergunta a gente começa com do. Do you live in Brazil? E se eu quisesse perguntar se ela mora na Espanha? Ao invés de ser o do, o que tem que colocar aqui? O does. Aqui, does she live in? Se eu quiser falar Spain, fica aqui, ó. Pronto. Ela mora na Espanha? De novo, eu preciso de colocar ajuda, ó, para fazer pergunta, eu preciso do auxiliar. Se o auxiliar tá aqui para fazer a pergunta, ele já vai fazer o trabalho também de concordar com ela. Então, does she live in Spain? Ok? E lembra do am, do is e o are? Eles não aceitam ajuda. Então, se eu quiser te perguntar se você é brasileiro, eu tenho que só falar are you. Nunca posso falar do are you. Nunca. Então, repete comigo para você se acostumar. Are you Brazilian? Então, esse é o resumo do presente simples. A gente está falando de fatos gerais, a gente está falando de coisas que não interessa a questão do tempo. A gente não está levando o tempo aqui em questão. Agora, o present perfect, que tem outros significados, a gente pode ver em outros vídeos, se você colocar aqui nos comentários que você quer saber mais sobre isso. Mas o present perfect, nesse caso, é o presente, não é nem passado aqui, tá errado, mas tudo bem. É o presente em aberto, ou seja, tem um relógio contando. E como que funciona esse presente em aberto, também chamado de present perfect? Vou até colocar aqui, present perfect, o nome oficial dele, né? O relógio, a gente coloca um tempo ali que tá contando, um relógio que tá funcionando. Você vai ver isso na prática, eu vou te mostrar. Mas vamos lá. A estrutura basicamente é a pessoa, I, you, he, she, it, they. O auxiliar have ou has, você vai ver quando que a gente usa um outro. E o verbo no passado particípio. Vamos ver na prática. Ó, se eu comentar com você que eu moro no Brasil a minha vida inteira, você concorda comigo que a minha vida ainda está com o relógio funcionando? Imagina que eu tenho um reloginho chamado A Vida da Alessandra. Esse relógio, graças a Deus, ainda está funcionando, a pilha ainda está nele ali, ele continua contando os meus dias. Eu tenho 32 anos e alguns meses, alguns dias que vão se transformar em mais e mais e mais. Então, se eu estou colocando um tempo aqui na frase que ainda está sendo contado, eu preciso colocar o auxiliar que abre esse tempo, que coloca a bateria no reloginho. Tá vendo a ideia do present perfect? A tradução aqui é: eu moro no Brasil a minha vida inteira. A minha vida inteira. Ou seja, é isso que eu tô falando. Eu moro. Por isso que não dá pra gente traduzir ao pé da letra. Não tem nada a ver, eu tenho morado. Não. Aqui é eu moro. A diferença é que a gente coloca o auxiliar have, porque a gente tá falando de um período e ainda está sendo contado, acrescentado. Se eu quiser falar assim, ela mora nos Estados Unidos há 25 anos, eu tenho que colocar o auxiliar has ao invés do have. Por quê? Porque para ele e ela, lembra? He, she, it, a gente não coloca um Szinho? E isso funciona no auxiliar have também. O have para ele e ela é has. Mas como é auxiliar, a gente coloca o verbo live no passado particípio também. Mas é passar, olha, não pensa assim na tradução literal. Pensa na ideia que eu tô te passando, tá? Então, olha, ela mora nos Estados Unidos há 25 anos. O que eu entendo aqui? Ela ainda está lá. Por quê? Esses 25 anos continuam sendo contados, o relógio está funcionando, eles continuam sendo acrescentados. Então, olha, 25 anos em uma semana, 25 anos e 6 meses, 25 anos e 11 meses, até virar 26 e pronto. Quando esse período encerrar, vira outro caso. Mas a gente está falando de um tempo que não acabou. Se não acabou, se o reloginho está funcionando, eu preciso colocar o auxiliar has. E se eu coloco o auxiliar have ou has, o verbo que vem depois precisa estar no passado particípio. Pronto! Olha só, se eu falar pra você que eu sou brasileira desde que eu nasci, você deve pensar assim, nossa, Alessandra, mas isso é óbvio. Não é óbvio. Tem gente que ganha nacionalidade por morar num lugar. Então, eu sou brasileira desde que eu nasci. Desde que eu nasci, eu estou contando um tempo que não acabou. Desde que eu nasci até hoje,
continua funcionando. Até amanhã, até depois, eu vou continuar sendo brasileira. Então, eu coloco o auxiliar have aqui também. I have been Brazilian. E na negação? Na negação, é só a gente colocar o not junto do have. Vira haven't. Se eu quiser falar assim, eu não moro em Londres. Vamos, I haven't lived in London for... Vou colocar aqui, ó. For 1 year. Eu não moro em Londres há 1 ano. Aqui eu tô colocando um tempo em questão. Eu às vezes posso até morar em Londres, né? Eu moro em Londres, mas eu não moro aqui há 1 ano. Entendeu? Se eu quiser falar assim, ela é casada, mas ela não é casada há 10 anos. Se eu tô mencionando um tempo que ainda não acabou, eu preciso, esses 10 anos, eu tô falando, ela ainda é casada, se o reloginho tá contando, ainda tem bateria, eu preciso colocar o auxiliar has. E como eu tô colocando o auxiliar has, o verbo fica no passado particípio. O passado particípio é o been. Você não tem que decorar essa coisa de gramática não, mas eu tô te explicando para você acender uma luz na sua mente. E na pergunta, o auxiliar aparece também. Esse auxiliar have, ele tem que aparecer em todos, porque é ele que coloca o reloginho contando, lembra? Então, have you lived? Se eu quiser colocar have you lived, você, nesse caso, have you lived abroad all your life? All your life. Então, você mora fora do país a sua vida inteira? Fica mais ou menos essa ideia. Eu tô falando da sua vida inteira, um tempo que não acabou. Tá bom? Olha, se eu quiser perguntar, ela, nesse caso, não é presente mais, então eu vou mudar, tá? Has she been married for a long time? Ela é casada há muito tempo? Eu tô contando o tempo, eu quero saber do tempo. Se eu não quisesse saber do tempo, só para se perguntar, ela é casada, seria um presente simples. Seria assim, ó. Is she married? Pronto, ela é casada? Agora, se eu incluir a questão do relógio contando, eu tenho que colocar o auxiliar has. Has she been married for a long time? Ela já é casada há muito tempo? Pronto. Se você concorda comigo que esse vídeo trouxe uma luz para você, que ficou mais claro, deixa sua curtida e me conte aqui nos comentários. E se você quer mais vídeos como esse, me deixe aqui nos comentários também com o que você gostaria que eu fizesse uma comparação simples. Afinal de contas, esse é meu compromisso com você, te ensinar inglês de uma forma tão simples que você aprende com leveza e conquista sua fluência 5 vezes mais rápido. Espero te encontrar no próximo vídeo.